Tudo bem com vocês? Vamos voltar a falar sobre função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau ou também conhecida como função afim. E nessa videoaula vamos tratar sobre os gráficos da função afim, tá? Então aqui teremos os gráficos, ok? Vamos fazer alguns gráficos aqui dessa função. Muito bem. Primeiro exemplo aqui, ó, vamos construir um gráfico da função f de x igual a 5x menos 3. Bom, o primeiro passo para construir o gráfico aqui é descobrir pontos, né, pares ordenados aqui que pertencem a esse gráfico. Então a gente vai construir uma tabela de valores aqui, ó. Vamos colocar aqui valores para x, vou colocar aqui do lado, ó, valores para x, ok? Aqui alguns valores para x e aqui a gente vai calcular os valores do f de x, tudo bem? Sabendo que f de x é igual aos valores de y, tá? Então, olha só. Importante colocar valores positivos e negativos, porém, como trata-se de um gráfico de uma reta, precisamos de apenas dois pontos, tá? Então, vamos colocar aqui um ponto negativo, o 0 e o 1, tá? Mas lembrando que só precisaríamos aqui de dois pontos apenas. Então, vamos calcular aqui o f de x quando x for igual a menos 1, ou seja, f de menos 1. f de menos 1 é 5 vezes, tá vendo aqui a função é essa, tá? Então, estamos substituindo aqui, ó, na função, ó, 5x depois menos 3, tá? Bom, 5 vezes menos 1, menos 3. Isso aí vai dar 5 vezes menos 1, menos 5, menos 3, menos 8. E aqui o f de x quando x igual a 0, ou seja, 5 vezes 0 menos 3, que é igual a menos 3. Percebeu aqui, ó, o coeficiente linear é o valor que a função assume quando o x for 0, tá? É o próprio valor linear. f de x quando x for igual a 1, f de 1, 5 vezes 1 menos 3. 5 vezes 1, 5 menos 3, 2 positivo. Tá? Então aqui nós já temos três pontos que pertencem a esse gráfico, tá? Então vamos organizar aqui, ó, os pares ordenados, o valor de x e o y. Então teremos aqui, ó, primeiro par ordenado, menos 1 para x, menos 8 para y. E aqui, 0 para x, menos 3 para y. Nesse aqui, 1 para x e 2 para y. Bom, com esses dois pontos aqui, na verdade, esses três pontos, podemos traçar o nosso gráfico, tá? Para traçar o gráfico, precisamos de um plano cartesiano, ou seja, um sistema de eixos ortogonais. Olha aí. Vamos fazer aqui o seguinte, ó, como tem negativos e positivos, e aqui tem, eu vou colocar aqui o seguinte, esses dois pontos apenas, tá? Então, y menos 3, tá ali, quando x for igual a 0. Então, vamos localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Olha aí, nossos dois eixos, o eixo x das abscissas e o eixo das ordenadas, eixo y. Aqui é a origem, tá? Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver, colocar aqui de rosa. Muito bem. Primeiro ponto, onde está? Perceba que aqui precisamos colocar alguns valores, né? Nosso gráfico aqui, vamos colocar aqui, ó, valores positivos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E negativos, 1, 2, 3. Para baixo, 1, 2, 3, 4. Para cima, 1, 2, 3, 4. Bom, valores positivos e negativos. Muito bem. Primeiro valor
O primeiro valor aqui que a gente vai encontrar, o primeiro ponto, é esse aqui, tá? Como o nosso gráfico não vai até o menos 8, vamos usar esse ponto aqui, ó, 0 para x, menos 3 para y. O 0 do x está aqui na origem. Menos 3 para y, vamos descer, ó, 3 unidades. 1, 2, 3. O ponto está no eixo das ordenadas, tá? Menos 3. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 1 para x, está aqui, ó, 1, uma unidade à direita, e 2 unidades para cima. Então, está aqui o ponto. Olha só. Aqui está o nosso ponto. Tudo bem? Com apenas 2 pontos é possível traçar uma reta que passa por eles, tá? Isso aí vem da onde? Vem da geometria analítica, tá? Por 2 pontos é possível traçar uma única reta. Então aqui, ó, tentar fazer retinho aqui. Não é muito fácil, mas aqui seria a nossa reta. Bom, então tá aí, ó, o gráfico da nossa função. É uma função crescente. Tá? Para construir o gráfico, a gente precisou de alguns localizar 2 pontos que pertencem a esse gráfico. Como que a gente localiza? Atribui valores para x. Tá? Cuidado ao escolher os valores. Ó. Escolher valores pequenos, negativos e positivos. No caso do gráfico de uma reta, só precisamos de dois pontos. Tá? E aí, ligamos esses 2 pontos, a reta passa por eles. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Muito bem, vamos fazer um gráfico da função aqui, ó, função chamada de função linear, ou seja, quando b é igual a zero, olha só, função 2 vezes x, essa vai ser a nossa função. Lembrando, né, para fazer o gráfico precisamos do quê? De 2 pontos, que esse gráfico é uma reta. Então, olha aí, montamos a nossa tabelinha e aqui nós calculamos o que? O f de x, ou seja, os valores do y. Tá? Que depende do x, olha só. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, 0 e 1. É o suficiente, tá? Esses 2 pontos aqui é o suficiente para a nossa reta. Então, quando x for 0, ou seja, f de 0, vai ser igual a 2 vezes 0, que é 0. Teremos o parzinho ordenado aqui, ó, primeiro, 0 para x, 0 para y, ou seja, esse ponto está na origem do nosso sistema. F de 1, 2 vezes 1, que é igual a 2, ou seja, 1 para x, 2 para y. Pronto, já temos 2 pontos. Vamos lá para o gráfico, vamos colocar no gráfico. Então veja aqui, ó. Vamos lá, aqui o eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas, aqui a nossa origem. Perceba que tem o primeiro ponto, está onde? Na origem do nosso sistema de coordenadas, olha aqui, esse é o primeiro ponto, tá bem aqui, ó, no centro. E o segundo ponto, 1 para x, 2 para y. Vamos colocar aqui alguns valores no eixo. 1, 2, 3, 4, tá bom. 1, 2, 3, 4. Muito bem, ó, 1 para x, 2 para y. 0, 1 para x, 2 para y, sobe aqui, ó, uma unidade. Olha, as 2 unidades aqui, ó. Então, nosso ponto está bem aqui, ó, 1 para x, 2 para y. Tranquilo? Agora basta a gente o quê? Ligar esses pontos, tá? Lembrando que a nossa reta, ela continua, né? Continua aqui para cima, tá? E aqui para baixo também. É uma reta, né? Tentar colocar aqui na direção. Isso. Pronto. Tá aí nossa reta do nosso gráfico da função afim, tá? Então, quando o x assume valores negativos, nossa função aqui fica nessa parte aqui negativa, tá? Por exemplo, o que a gente pode observar aqui, ó? Que a taxa de variação dela é 2 unidades, ó. Para cada unidade do x, eu sobo 2 no y. Então, aqui, quando o x é igual a 1, tá aqui, ó, o y é igual a 2. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 4. Tá? E assim por diante.
Então, essa aqui é o funcionamento da nossa taxa de variação, da nossa função, tranquilo? E o B aqui, ó, é igual a zero. Significa o quê? Ó? Que o gráfico, a curva aqui, a nossa reta, passa pela origem, ó, pelo ponto zero aqui, ó, do eixo Y. Tá? Esse é o significado do B na função. Tranquilo? Vamos ver só mais um último exemplo aqui de gráfico e terminamos já esse assunto. Bem, voltamos aí, a gente viu então a função linear. Agora vamos ver a função identidade. Função identidade é isso aqui, ó. F de x igual a x. Em outras palavras, o y tem o mesmo valor que o x. Tá? Nesse caso aqui, existem os coeficientes? Sim, existem. Ó. Aqui não tem nada aqui, significa que o coeficiente angular aqui é 1. E o B? O B continua sendo 0. Tá? Então, existe os dois coeficientes. Um é 0 e o outro é 1. E como é que fica o gráfico? Bom, como vocês repararam, o x é igual ao y. Então, se eu montar uma tabelinha aqui, x e y, ou f de x, né? Lembrando que f de x é o y, teremos então, para x igual a 1, o y vai ser igual a x. Para x igual a 0, o y vai ser igual ao x. Então, os valores serão iguais, né? Da abscissa e da ordenada. Então, o parzinho aqui fica como? X igual a y, olha só. 1 para x, 1 para y. 0 para x, 0 para y. E assim por diante. E no gráfico, como fica isso? A função independente. Para cada unidade do x, nós, nesse caso é positivo, né? Crescemos aqui uma unidade no y. Então, para cada unidade aqui no x, nosso y vai variar uma unidade também. Tá? Então, vou colocar aqui alguns valores positivos. Olha lá, hein? Pronto. No eixo y, aqui o eixo x, certo? Aqui é a origem do sistema. Bom, então como a gente falou, é o seguinte, ó. Vou colocar uma cor aqui verde. Então, para o x igual a 1, nós temos um y igual a 1. Para o x igual a 2, nós temos um y igual a 2. Para o x igual a 3, nós temos um y igual a 3. E assim sucessivamente. Ó, essa é a função identidade. Então, nós temos aqui um ponto aqui na origem, ó, 0, 0, 1, né? 1 para x, 1 para y, 2 para x, 2 para y, e assim sucessivamente. Olha só. O valor do x é igual ao valor do y, e assim por diante, tá? Essa é a nossa função identidade. Então, função identidade. Quando que é a função identidade? Quando o x é igual a y. Identidade. Função identidade. Bom, vimos aí todos os casos. Depois vamos analisar cuidadosamente aqui o significado do coeficiente angular e do coeficiente linear. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Não esquece aí de deixar seu like, curtir e indicar esses vídeos aí. Tá? Esse assunto aqui bastante recorrente em vestibular e vestibulinho. Tá? Então, estamos juntos aí, vamos estudar aqui até o Enem.